Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Mais uma vez eu não consegui preparar o vídeo no momento em que tinha que ter saído, que era durante o carnaval. Por isso ele vai entrar no quadro Faísca Atrasada. Foi mal. Se você está assistindo, só posso agradecer. Mas se você quiser me ajudar a furar a bolha social, curta, compartilhe, mande esse vídeo para quem você sabe que pode gostar e para quem não vai gostar também, mas principalmente deixe seu comentário. Eu vou fazer o maior esforço para poder responder todo mundo. Isso aumenta o nosso engajamento. Curte agora, senão depois você esquece, tá ok? Muito obrigado. Hoje a gente vai falar com o professor Amilcar Pereira, da UFRJ, que trabalha no programa de pós-graduação em Educação e é especializado em ensino de História nas questões de História e Cultura Afro-Brasileira. O Amilcar tem diversos artigos científicos sobre esses temas, é autor do livro O Mundo Negro, Relações Raciais e a Constituição do Movimento Negro Contemporâneo no Brasil, e organizador de vários outros livros. Veja os links na descrição. Oi, Amilcar, bem-vindo ao canal História Recente. Obrigado mesmo por participar aqui. Eu queria começar te perguntando, para informar quem eventualmente não sabe muito sobre as escolas de samba, como é que nasce o samba enredo? Bom dia, Luiz. É um prazer conversar contigo. Espero conseguir ajudar aí a divulgar o seu canal, a divulgar a temática que a gente está conversando sobre agora. Então, é um prazer. Bom, o enredo é escolhido. O enredo é uma escolha realizada, em geral, pelo carnavalesco da escola de samba, e esse carnavalesco vai ter que ter apoio da comunidade, da presidência, da diretoria da escola de samba, e aí ele vai, a partir das negociações internas, do que, enfim, a comunidade acha interessante, principalmente a relação ali com a diretoria, com a presidência da escola, e o carnavalesco vai selecionar um enredo, vai montar um enredo. Para isso, para que a própria escola se prepare para o desfile, e é um elemento fundamental do desfile, é o samba enredo. O samba é posterior ao enredo. Primeiro se seleciona um enredo, um tema, uma ideia a ser levada para a avenida, né? Para contar uma história, para apresentar uma discussão, dependendo do enredo. A partir daí, esse enredo passa a ser debatido, discutido, não só pela comunidade da escola, como também pela ala dos compositores, pelos compositores da escola, que vão disputar a uma seleção, uma espécie de festival interno, onde vários compositores vão preparar sambas para contar aquele enredo. Aí a gente chama de samba enredo, ou samba de enredo, que é um samba elaborado a partir do enredo escolhido pela escola. Então, o carnavalesco tem um protagonismo aí, ao escolher esse enredo e convencer a comunidade da escola de samba, né, a aceitar aquele enredo. A partir daí, os compositores vão elaborar os sambas para contar aquele enredo, vão disputar entre si, e o samba que é eleito na escola de samba, a partir desse pequeno festival interno, passa a ser cantado no momento de preparação do desfile, que vai acontecer em fevereiro. Então, todo esse processo é logo no início do ano anterior ao desfile. Então, tem aí pelo menos uns 9 meses, 8 meses, entre a escolha do enredo e o desfile. E aí depois ainda tem toda a disputa pela escolha do samba, que é posterior, deve ter aí pelo menos uns 5, 6 meses da comunidade cantando samba enquanto prepara o desfile que vai acontecer na Avenida no Carnaval, em fevereiro ou março do ano seguinte. Certo. E a gente percebe, né, que sempre tem uma relação, alguma relação, às vezes mais direta, às vezes mais indireta, entre o enredo, depois o samba enredo e o próprio desfile com as questões políticas de cada momento, né? O samba enredo, ele pode ser, o samba enredo, o desfile, enfim, o conjunto, né? Ele pode ser considerado uma forma de diálogo, né, de cada comunidade com o contexto de cada momento que o país está vivendo. Eu queria que você explorasse para a gente um pouquinho a relação dessa forma coletiva de arte com o seu tempo, né, com o seu contexto e com os outros tempos, porque os sambas enredo geralmente também, em muitos casos, fazem uma articulação com o passado, com o futuro, né? Fundamental. Essa semana eu estava conversando com meus alunos lá no UFRJ sobre isso, tentando fazer com que eles imaginassem as dificuldades, os desafios, os dramas que as populações escravizadas e sequestradas no continente africano
tinham que passar ao chegar aqui no Brasil, em todo esse processo, né, que os trazia ou as trazia até o Brasil. As pessoas eram sequestradas no continente africano. Antes de embarcar no navio, havia todo um ritual, as pessoas tinham que dar 7 voltas na árvore da memória, tinha toda uma construção, né, ritualística nesse sentido. Depois embarcavam naquele navio, que o Castro Alves chamou muito bem de tumbeiro. Era enfim, a pior das indignidades, né, da falta de dignidade, da falta de... Há um processo de desumanização que acontece com esses sujeitos ao longo desse processo da saída do continente africano até a chegada nas Américas. Aí são 3 meses, dependendo do lugar, do porto de onde essas pessoas eram trazidas, né, do continente africano até o Brasil. Podia levar mais de 3 meses essa viagem de desumanização, né, um processo em que as pessoas viviam ali com morte, com doenças, com tudo de pior naqueles porões dos navios, desses tumbeiros, desses navios negreiros. Então já há todo um processo de desumanização em relação a esses sujeitos, até que eles chegam nas Américas, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e ao chegar, ao serem vendidos como mercadorias, eles eram, assim, imediatamente, a identidade deles era anulada, né? Eles ganhavam um novo nome, um nome que, em geral, refletia, enfim, os objetivos daqueles que estavam vendendo. Muitos desses sujeitos eram nomeados com nomes relacionados à Igreja Católica, dos santos, José dos Santos, José de Jesus, enfim, num processo de anulação da sua própria identidade, dos elementos culturais que essas pessoas traziam da sua vida, da sua experiência no continente africano. Então, eu ficava tentando imaginar, fazer os meus alunos imaginarem as dificuldades, os desafios, para que essas pessoas, aqui no Brasil, nas Américas, de forma geral, mantivessem elementos da sua cultura, da sua própria identidade, das suas histórias, das suas memórias, e, ao mesmo tempo, ressignificassem, né? Reexistissem aqui nesse novo contexto de opressão, de dominação pelo outro, né, de escravização. Então, é um processo dificílimo. E as escolas de samba, o próprio samba, toda essa manifestação cultural reflete toda essa reexistência desses sujeitos ao longo da história do Brasil, se reconstituindo, reexistindo com todas as dificuldades a todo esse processo de opressão, de anulação da sua identidade, de anulação da sua história, de anulação da sua própria humanidade. Então, isso é histórico. As escolas de samba surgem, essa manifestação cultural negra no Brasil, ela surge nesse processo de diálogo entre a experiência de vida desses sujeitos e o contexto mais amplo, a opressão, as dificuldades. Então, o carnaval sempre teve uma característica extremamente política, né, de busca por sobrevivência, por resistência. E isso se reflete até hoje nas escolhas de muitas escolas. Não todas, por interesses, né? Desde os anos 60, 70, muitos sambistas já criticavam o que eles chamavam de Carnaval SA, né? A coisa da indústria carnavalesca, a questão do capitalismo entrando forte nas próprias escolhas, nas escolas. Poucos anos atrás teve um samba da Beija-Flor que foi muito criticado pela comunidade do samba, por ter sido um samba, não quero dizer vendido, né? Porque é demais, mas como o capital ajudou a escola de uma forma tão evidente que todo mundo criticou o fato daquele samba ter sido um samba sobre um tema muito específico, financiado e tal. Isso acontece muitas vezes, mas há muitos exemplos também de escolas de samba que dialogam com o contexto contemporâneo de maneira crítica, resistindo, né? Da mesma forma que, ou, enfim, de formas diferentes, adequadas ao nosso tempo, mas ressignificando formas de resistência que a comunidade negra tem feito ao longo da história aqui no Brasil e nas Américas. Um exemplo bom é o da Paraíso do Tuiuti no ano passado, que também foi um samba de resistência, um samba muito rico e muito interessante, dialogando com o contexto atual. E esse ano, o samba da Mangueira foi maravilhoso, né? A gente chegou a fazer um vídeo aqui no canal sobre o samba da Paraíso do Tuiuti. Eu vou colocar na descrição também, para quem quiser recordar, né, o ano passado. E eu acho que um outro exemplo, né, muito forte, esse é o tema da nossa conversa de hoje, é esse enredo que a Mangueira trouxe, né, em 2019. Eu acho que faz pouco tempo, né, que passou o Carnaval,
a gente já pode dizer que, de certa forma, é um enredo, um samba, um desfile, que já ficaram históricos, né? Porque dialogaram muito fortemente com todas as angústias, as esperanças, né? Colocadas não só para a comunidade da Mangueira, mas para o Rio de Janeiro, para o Brasil como um todo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? O samba da Mangueira, agora de 2019, ele fez muitas referências à história, principalmente a história afro-brasileira recente. Então, não ficou só na colônia ou no Império, mas também falou da República e falou de hoje, né? Falou da atualidade mesmo. Você deu uma entrevista, né, para o Aidano Mota, explicando todas essas referências históricas. E eu vou colocar o link aqui também na descrição, para quem quiser dar uma olhada na reportagem também. Pensando isso, né, como é que você vê a construção desse samba, né, em especial a leitura que ele faz do nosso tempo e desse nosso passado recente, que é praticamente um presente? Então, é até interessante, né? Porque eu não gosto de essencialismos. Eu acho que eu tento sempre explicar isso para os meus alunos. Essa população negra que chega aqui, que cria essa manifestação cultural maravilhosa que é o samba, como forma de resistência, de luta, eles não reproduzem exatamente o que existia em termos de manifestação cultural no continente africano, nos seus diferentes grupos étnicos, nos diferentes espaços. Mas há uma ressignificação, uma reconstrução, uma resistência, né, que articula elementos também do contexto onde esse processo se dá. Por que eu estou lembrando disso? O Samba da Mangueira é muito interessante como um exemplo de como no processo há transformações, há mudanças, porque o samba, a princípio, o enredo da Mangueira, buscava falar mais do século XIX, sobre as formas de resistência da população negra durante a época em que havia escravidão, né, em que a escravidão era vigente no Brasil. Só que o pessoal que fez o samba enredo, no processo, o enredo foi selecionado, depois vem a fase em que os compositores vão disputar o samba. Naquele momento, o samba, que era o samba mais bonito, que passou a ser celebrado imediatamente pela comunidade e pelo Rio de Janeiro. É interessante, porque muito antes do Carnaval, a rapaziada já cantava esse Samba da Mangueira nas rodas de samba pela cidade. Foi um samba tão bem aceito, tão bom, tão emocionante, que passou imediatamente a circular, antes mesmo de ser eleito pela Mangueira como samba enredo. E nesse samba, os compositores, dá para ver na internet quais são os nomes dos compositores, eu não lembro o nome de todos, eles vão inserir a Marielle como uma referência de resistência, e é absolutamente contemporânea. Vão colocar também os anos de chumbo, uma referência à ditadura militar. Então, o samba, a princípio, seria sobre o século XIX, as formas de resistência, de luta da população negra no século XIX. E aí, na sinopse do enredo, há várias referências ali, a Dandara, a Luísa Maim, ao Dragão do Mar, que é conhecido também como Chico da Matilde. Então, uma série de referências na sinopse, e os compositores pegam essa sinopse e criam o samba. E o samba, quando foi criado, inseriu também o século XX, colocou a ditadura militar e colocou a Marielle. E isso deu uma força ainda maior para o samba, né? Porque articulou essa questão do passado-presente, né? Como essas lutas no passado têm a ver com as lutas da população negra no momento em que vivemos. E a Marielle se tornou um símbolo fundamental aqui no Rio de Janeiro, imagino que em todo o Brasil, em partes do mundo, um símbolo de resistência, de luta pela sobrevivência da população negra em meio à opressão, em meio ao racismo no Brasil, e pela resistência, pela produção, pela criação que essa população faz ao longo do tempo e do espaço. Então, essa coisa do passado presente aí acabou tornando possível a escolha da Marielle para esse samba. Eu acho que falei um pouco além do que você me perguntou, né? Não, mas está ótimo, acho que é por aí mesmo. Eu queria te fazer mais duas perguntinhas, na verdade três, né? São duas perguntas e uma provocação. Mas uma é sobre o historiador na construção do samba enredo, né? E outra sobre o ensino de história. Primeiro, a Mangueira, nesse caso, e as outras escolas também, frequentemente falam de temas históricos. Quer dizer, de certa forma, elas produzem uma história pública com finalidades que são diferentes da história acadêmica. Como é que é a relação do historiador que assessora a escola com essa forma de apresentação do conhecimento histórico? Um assessoramento direto, são diálogos, é através de bibliografia? Como é que funciona um pouco essa relação do historiador com a escola de samba, o carnavalesco e assim por diante?
Isso é interessante. Eu li a sinopse do Enredo da Mangueira, e na sinopse o carnavalesco, o Leandro, que é gente muito boa, e que foi aluno também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho, que é um orgulho para nós, um sujeito extremamente criativo, inteligente. Ele cita bibliografia, né? Ele cita alguns livros que ele leu para informar a construção do enredo. Mas, além disso, ele também tem diálogo com historiadores. Uma pessoa que contribuiu muito para o samba foi o Luiz Antônio Simas, que é um historiador também, jornalista, ele escreve para vários jornais, e fez também lá o curso de História na UFRJ e tal, e é um sujeito que conhece muito o samba, a história do samba, a história das manifestações culturais negras no Brasil, e ele contribui também. Uma jornalista amiga do Leandro chegou a falar comigo para que eu ajudasse a construir. Ele estava buscando referenciais sobre o Quilombo dos Palmares no século XIX. Isso para você ver, em junho do ano passado, o desfile em março, mas em junho do ano passado, essa amiga querida, a Flávia Oliveira, entrou em contato comigo, mas eu me senti pouco confortável porque eu estudei o século XX, né? A minha tese de doutorado é sobre as lutas da população negra no século XX. Então, eu não conhecia muito especificamente aquele tema, achei que não seria a melhor pessoa para assessorá-lo num debate, numa discussão sobre o Quilombo dos Palmares. Então, eu indiquei um colega meu, que é especialista nesse tema lá na UFRJ, o Flávio Gomes, que é um grande historiador, um professor muito respeitado no tema. Então, há um diálogo, sim, tanto com a bibliografia, o Leandro leu livros, leu artigos, leu coisas sobre o tema que ele queria desenvolver como enredo, e também há um diálogo com professores, com historiadores, que acabam ajudando a pensar o desenvolvimento desse enredo. É claro que o protagonismo do carnavalesco é evidente, porque não é só como você falou, é diferente do ensino de história na escola ou na universidade. Ele constrói toda uma manifestação artística que emociona, que tem outros objetivos, para além de contar aquela história específica. Ele conta aquela história, mas ele conta aquela história de forma lúdica, de forma artística, com uma série de outros elementos que buscam também a emoção, que buscam a beleza, a estética, que vão além do conteúdo histórico específico que informa a construção do enredo. Por isso, acaba tocando muito mais gente do que o conteúdo especificamente. Quando eu canto Samba da Mangueira na minha sala de aula, hoje, eu já ensino várias coisas que, ao longo dos últimos anos, eu fiquei produzindo conhecimento, tentando ensinar, produzindo artigos, livros, etc. E o Samba da Mangueira já comunica muito sobre todo esse trabalho que eu tenho feito aí, bibliográfico, né, com aulas, com textos, etc. Então, o objetivo é semelhante, mas é um bom exemplo de como essa história pública produzida no Carnaval também ensina, também educa a sociedade. Perfeito. De certa forma, você já respondeu a minha última questão, né? Que se escola de samba também é um lugar de ensino de história, acho que você já apontou isso de certa forma, então eu vou falar para a provocação. Diga. O próprio nome Escola de Samba já diz tudo, né? E eles contam uma história, esse é o objetivo, né? Quando se estabelece esse enredo, e contam histórias muito ricas, muito interessantes, porque há toda uma relação direta com esse processo que a gente já falou aqui antes de resistência, né? De manutenção das memórias, de produção de histórias sobre a população negra que foi escravizada lá no continente africano e trazida através desse comércio infame, do comércio atlântico de pessoas usadas. Esse processo de resistência, de luta, é celebrado através do carnaval, das escolas de samba, em diferentes momentos, né? Você tem sambas fantásticos dos anos 60, dos anos 70, que trazem elementos desse processo. Tem sambas enredo que vão contar histórias específicas de países específicos, ou de manifestações culturais específicas, ou de personagens históricos específicos. Então, a escola de samba é um espaço de muita aprendizagem e de educação da sociedade para as relações étnico-raciais e para o ensino de história especificamente também. Na atualidade, diante das dificuldades, né, das crises aí que a escola, que a educação vem vivendo,
uma das saídas apontadas pelo atual governo federal é o colégio militar. E por isso que eu queria te fazer essa pergunta e essa provocação. Colégio militar ou escola de samba? Qual seria a alternativa aí para a gente renovar o ensino? Olha, na minha humilde opinião, a gente precisa muito mais de escola de samba do que de colégio militar. A perspectiva da disciplinarização, do controle absoluto dos sujeitos, ela pode ter efeito em um determinado espaço quando há muito recurso, quando há professores, enfim, que se dispõem àquela metodologia. Então, há até alguns exemplos de escolas que aumentaram seu IDEB, que a própria comunidade está satisfeita, mas essas são pouquíssimas as escolas. A ideia da disciplinarização do controle, acho que não faz sentido diante do que a gente entende, e eu digo isso de maneira tranquila, eu imagino que seja até consensual entre educadores do Brasil, com pouquíssimas exceções, de que a gente precisa muito mais de asas, muito mais de liberdade, de autonomia, de uma relação de produção de conhecimento em que os sujeitos se sintam protagonistas, se sintam parte dessa história, assim como a comunidade da escola de samba, que incorpora o samba, o enredo, e que vai para a avenida, e que ajuda a construir o carnaval. É essa população que constrói as fantasias, que constrói os elementos que vão ser apresentados à sociedade durante o desfile. Então, a escola de samba só é vitoriosa quando a comunidade abraça, se sente parte daquele enredo, parte daquela história que está sendo contada, e vai com força, com garra, para a avenida contar aquela história. Eu imagino que isso seja muito mais interessante do ponto de vista da construção de uma escola pública, gratuita, de qualidade no Brasil, quando esses alunos, essas alunas, todos e todas embarquem na produção de conhecimento, se sintam partes, assumam, inclusive, a responsabilidade pelo espaço em si, e pratiquem essa construção cotidianamente, com liberdade, com autonomia, com protagonismo, como a gente aprende com as escolas de samba e com as comunidades que conseguem, em meio a todas as dificuldades historicamente, essas dificuldades tão grandes relacionadas à opressão, à dominação, ao racismo, à própria anulação das identidades, como a gente já falou, e conseguem resistir e criar essa maravilha que é o desfile das escolas de samba aqui no Rio de Janeiro e em muitos outros lugares do Brasil. Se a gente consegue tentar trazer aspectos dessa resistência, dessa força, dessa relação com o conhecimento em termos de apropriação, de construção, de se sentir parte daquele processo, se a gente traz isso e consegue trazer isso para as escolas, eu tenho certeza que a gente ajudaria muito mais o Brasil do que se a gente implementa uma perspectiva de disciplinarização, de controle absoluto nas escolas a partir dessa perspectiva da educação militarizada. Mas essa é a minha humilde opinião. Eu sou muito mais escola de samba do que escola militar. Fantástico, acho que é isso aí. Amilcar, foi um grande prazer, muito obrigado, espero que todo mundo tenha curtido bastante e que você possa aparecer por essas bandas aqui do canal História Recente de novo. É só chamar, vai ser um prazer, Luiz. Tudo de bom aí, e esse teu trabalho é muito importante, eu queria celebrar esse teu trabalho, de trazer essas discussões que a maioria das vezes fica fechada dentro da universidade, levar isso para o grande público através desse canal, para jovens, para crianças que têm a oportunidade de acessar isso do canal. E já estou divulgando, já falei do seu canal para várias pessoas, para os alunos, porque acho importante, enfim, esse trabalho realizado aí na internet para divulgar o máximo possível essas nossas discussões de maneira acessível, né? Parabéns. Legal, muito obrigado e até uma próxima. Valeu, pessoal, não se esqueçam, curtir, clicar no sininho, compartilhar, furar a bolha social, história boa para todos, obrigado por assistir e até a próxima.